Prontos para viajar na história do jardim? Então vamos lá! Olha que curioso! Segundo o livro História da Praça Gomes Freire, quando o Arraial do Carmo foi elevado à condição de vila, o terreno, onde hoje é o jardim, provavelmente era o local onde ficavam os cavalos de pessoas que se preparavam para entrar ou sair da Vila do Carmo. Após 1711, o terreno ficou conhecido como Largo das Cavalhadas e já servia como espaço social e de lazer dos moradores da vila, onde aconteciam, por exemplo, apresentações das companhias de circos de cavalinhos e também as festas da cavalhada. Já na década de 1740, houve a delimitação oficial do terreno, que ganhou o nome de Praça Dom João V. Esse período foi marcado por muitas transformações. Em 1745, a Vila do Ribeirão do Carmo foi elevada à cidade, recebendo o nome de Mariana, em homenagem a Dona Maria Ana d'Áustria, esposa de Dom João V. O engenheiro militar José Fernandes Pinto de Alpoim ficou encarregado de elaborar seu traçado urbano, e Mariana tornou-se a primeira cidade planejada de Minas Gerais. Já em 1749, aconteceu a inauguração do Chafariz do Repuxo, que ficava próximo ao Palácio do Conde de Assumar. A partir de então, o nome oficial do espaço mudou para Largo do Rocio e também ficou popularmente conhecido como Praça do Chafariz. No próximo episódio, vamos passear pelo jardim nos séculos 19 e 20. Esperamos vocês! Olá, que bom que estão aqui, porque a história do jardim continua agora. Olha só! No século XIX, relatos de viajantes estrangeiros já descreviam o local do jardim como um quadrilátero alongado e coberto de grama, e seu entorno com belos sobrados. Nesta época, o terreno passou a ser designado por Praça da Independência, ou Largo da Independência. E a partir desse período, surgem os primeiros registros fotográficos de Mariana. Em um deles, já observamos o bebedouro de cavalos no jardim. O século XX chegou trazendo muitas transformações. Na primeira década de 1900, a praça ganhou forma, com caminhos retos e canteiros com desenhos geométricos. Havia ciprestes plantados em muretas contornando a praça. Também foi nesse período a construção do primeiro coreto, diferente do atual, e a colocação de um pequeno espelho d'água. Possivelmente, foi nessa época que a praça começou a ser chamada de jardim. Em 1937, o coreto da praça foi reconstruído com novos materiais e nos anos seguintes outras mudanças ocorreram. Olha só, foram construídos 2 espelhos d'água, sendo um em formato de ferradura e outro em formato de estribo, certamente numa referência ao Largo das Cavalhadas ou a Cavalaria dos Dragões. Também foi desenvolvida uma passagem que ficou conhecida como Ponte dos Suspiros ou Ponte dos Namorados. Nesta época, foram ainda instalados bancos rústicos em pedra e a praça ganhou iluminação elétrica com postes e o bebedouro de cavalos foi retirado. Sabem quando o jardim ganhou seu nome atual? No próximo episódio, a gente conta isso e muito mais. Olá, pessoal! Todos prontos? Chegamos em 1945, ano que Mariana recebe o título de Monumento Nacional, e nosso jardim passa a ter seu nome atual, Praça Gomes Freire, em homenagem ao ilustre morador, Dr. Gomes Freire de Andrade. As mudanças continuaram nas décadas de 1960 e 1970. Olha só, as alamedas, até então em terra batida, foram revestidas com piso em quartzito. Os bancos em pedra foram substituídos por bancos em concreto e os ciprestes retirados, entre outras mudanças que alteraram as feições da praça. Em 1972, foi instalado o busto em bronze, homenageando o Dr. Gomes Freire. Chegamos à década de 1980, quando novas modificações são registradas, tanto no entorno do jardim, com a construção do Palácio Arquiepiscopal,
quanto no seu interior, com a reinstalação do bebedouro de cavalos, alterando novamente nossa paisagem. Já no início do século XXI, em 2005 e 2006, como parte do projeto Monumenta IFAM, a praça recebeu inúmeras intervenções: substituição dos pisos internos, recuperação de calçadas em seixo, construção de pequenas escadarias para acesso às vias públicas, substituição dos bancos, retirada de árvores de grande porte e plantio de espécies de médio porte. Pessoal, como vimos até aqui, a história do jardim foi marcada por muitas mudanças em sua estrutura. Mas e quanto a seu uso? Será que o jardim sempre foi igual para todos? É o que veremos no próximo episódio. Esperamos vocês! Olá, pessoal! Até aqui acompanhamos um pouco da história do surgimento e das transformações do jardim. Mas antes de prosseguirmos viagem, que tal uma pausa para pensar? O espaço do jardim sempre foi público, mas será que sempre foi igual para todos? Ao longo de sua história, certamente, o jardim também refletiu as desigualdades de cada época. Imagine que pessoas escravizadas já caminharam em seu chão e gerações de seus descendentes continuaram lidando com múltiplas formas de preconceito e exclusão. Pela história do jardim, também já passaram mulheres sem os mesmos direitos civis que os homens, sem falar nas diversas formas de violência que enfrentaram e enfrentam. E será que a população LGBTQIA+, que também enfrenta duras lutas contra preconceitos enraizados, caminharam ou caminham pela praça em condições reais de igualdade e respeito? Agora, vamos pensar em acessibilidade física. Apesar das recentes legislações, pessoas com deficiência também sempre enfrentaram imensos obstáculos físicos para acessar e usufruir dos espaços da cidade, inclusive suas praças. A conversa e o entendimento sobre respeito, direitos e responsabilidades deve continuar sempre para que o jardim e a cidade no presente e no futuro sejam de fato acolhedores para todos. Até o próximo episódio! Olá, pessoal! Até aqui acompanhamos um pouco da história do surgimento e das transformações do jardim. Mas antes de prosseguirmos viagem, que tal uma pausa para pensar? O espaço do jardim sempre foi público, mas será que sempre foi igual para todos? Ao longo de sua história, certamente, o jardim também refletiu as desigualdades de cada época. Imagine que pessoas escravizadas já caminharam em seu chão e gerações de seus descendentes continuaram lidando com múltiplas formas de preconceito e exclusão. Pela história do jardim, também já passaram mulheres sem os mesmos direitos civis que os homens, sem falar nas diversas formas de violência que enfrentaram e enfrentam. E será que a população LGBTQIA+, que também enfrenta duras lutas contra preconceitos enraizados, caminharam ou caminham pela praça em condições reais de igualdade e respeito? Agora, vamos pensar em acessibilidade física. Apesar das recentes legislações, pessoas com deficiência também sempre enfrentaram imensos obstáculos físicos para acessar e usufruir dos espaços da cidade, inclusive suas praças. A conversa e o entendimento sobre respeito, direitos e responsabilidades deve continuar sempre para que o jardim e a cidade no presente e no futuro sejam de fato acolhedores para todos. Até o próximo episódio! E nosso passeio pela história das transformações do jardim chega ao último episódio. Olha só! Durante o período em que a praça esteve fechada, além dos funcionários da obra, uma equipe de arqueologia trouxe muitas descobertas que testemunham ainda mais as histórias do jardim. Agora que o trabalho está concluído, é importante lembrar que a praça é repleta de elementos vivos e dinâmicos, em constante mutação. Cada espécie tem seu tempo e precisa de respeito, cuidado e da nossa paciência. Algumas plantas necessitam de poucos meses para se desenvolverem e florescerem. Outras levam anos para crescerem e assim podemos desfrutar de suas sombras, como o ipê-bola e as cibipurunas que foram plantadas. Pessoal,
É necessário cuidar do jardim e de tudo que foi conquistado neste momento, para que ele seja cada vez mais inclusivo, acessível e continue encantando os moradores e as pessoas que visitam Mariana. Para isso, todos podem contribuir, ajudando a manter a praça limpa, jogando lixo nas lixeiras, recolhendo as fezes dos seus animais, não arrancando as flores, sendo cuidadosos com o mobiliário da praça. Lembre-se também que os pássaros, morcegos e outros pequenos animais são muito bem-vindos e devem ser respeitados. O jardim está de volta para todos, então o cuidado também deve ser de todos. E agora, que tal um passeio no jardim?